E aí, beleza pessoal? Para quem não me conhece, me chamo Márcio Moraes e hoje nós vamos ter uma aula sobre aterramento, beleza pessoal? Eu espero que você goste dessa aula, espero que você nos acompanhe até o final desse vídeo para que você possa ter um entendimento bem legal sobre aterramento hoje, né? Vou tentar passar de uma maneira bem simples para você qual é o principal objetivo do aterramento, por que você precisa aterrar, beleza? Então o principal objetivo do aterramento, pessoal, é ser funcional, certo? Ele precisa ser funcional. Ele precisa ser referencial. E ele precisa ser um aterramento de proteção. Beleza, pessoal? Uma informação bem legal sobre aterramento é que, segundo a NBR 5419, na atualização de 2015, ele fala que o aterramento ele precisa ser o mais próximo de zero, beleza? É o mais próximo de zero, é a atualização que nós temos como referência para aterramento, beleza? Bacana? Vamos começar, pessoal, pelo funcional. E para a gente ter um entendimento bem legal, a gente precisa ter, primeiramente, um barramento, certo? Um barramento. Nós precisamos de um condutor. Nós precisamos de um anel conector. E nós precisamos de uma haste ou eletrodo de aterramento. Beleza? Então, isso aqui é o principal que você precisa conhecer. O aterramento funcional, o aterramento como referência e o aterramento como proteção. Então, o que é o principal objetivo do aterramento? No funcional, ele é deixar, certo? O neutro mais próximo de 0 volts. É a única função de você ter um aterramento funcional instalado na sua casa, na sua residência, é deixar o neutro mais próximo de zero, certo? Como segurança. Você sabe que o neutro ele parte do transformador e aí você pega o neutro e aterra em uma arte distinta, certo? Aqui nós temos a terra, certo? E você usa uma arte distinta para você aterrar o seu condutor de neutro, beleza? Com o objetivo de deixar o seu condutor de neutro mais próximo do 0 volts. Bacana, pessoal? Está esclarecido aí? Beleza? Então nós vamos partir agora para o nosso aterramento de referência. Bacana? Quando eu falo de aterramento de referência, eu estou falando dos equipamentos eletrônicos. Diretamente eu estou falando de instrumentos, certo? E esses instrumentos eles precisam de esse aterramento para comunicação de dados. Bacana? Então esse aterramento de referência ele precisa ser o melhor possível. Conforme a NBR 5410, nós precisamos de no mínimo aqui 5 ohms. Beleza? Nós precisamos de 5 ohms. Bacana? Então no instrumento, pessoal, nós vamos simular um instrumento aqui aonde nós temos a alimentação e aonde nós temos o condutor terra. Para esse instrumento, pessoal, ele é de essencial importância que o aterramento, certo? Que a malha, que o
cabo de terra desse instrumento ele seja muito bem aterrado, porque ele pode sofrer interferências na comunicação de dados. E ele perdendo essa comunicação, ele perde referência e ele simplesmente para de funcionar ou sofre por algum tempo falha de comunicação e gera parada no equipamento, certo? Então, quando nós falamos de aterramento de referência, nós estamos falando de aterramentos voltados diretamente para equipamentos ou componentes eletrônicos, beleza? Então é isso aqui, pessoal, certo? Falando sobre aterramento como um aterramento de referência com referencial no mínimo 5 ohms. Bacana? Então vamos lá para o nosso próximo aí. Então aqui, pessoal, falando de aterramento de proteção, vamos entender o que é esse aterramento de proteção. Bacana? Aterramento de proteção, pessoal, é você ter aqui a terra, certo? Você tem a terra, você tem uma haste diretamente enterrada a terra, certo? Você tem um condutor, certo? Diretamente aterrado, bacana? E esse aterramento aqui, onde você tem uma haste distinta, um condutor distinto, diretamente aterrado, aqui, pessoal. Aterrando a massa do seu equipamento. Bacana? Quando a gente fala de aterramento de proteção, é isso. É garantir um caminho seguro à terra, certo? Se por algum motivo esse meu cabo aqui de fase meu cabo aqui de neutro, certo? Se por algum motivo eu tiver um curto aqui, ó, de fase para massa, esse valor ele vai ser dissipado para o terra, certo? Até que o meu componente de proteção possa perceber essa fuga e desligar esse circuito. Ele pode ser o disjuntor, que tem essa proteção contra sobrecarga e curto-circuito, ou pode ser um dispositivo DR que enxergue essa fuga e desarme esse circuito, beleza? Então esse aqui é o nosso aterramento de proteção. Bacana, pessoal? Nós temos hoje um assunto voltado sobre aterramento funcional, que é garantir um 0 volt no condutor neutro, aterramento de referência, que é garantir a comunicação de dados entre os instrumentos, e nós temos hoje também falando de aterramento de proteção, que é garantir o caminho mais seguro, certo, da corrente de fuga até o terra. Bacana, pessoal? Então aqui hoje nós vamos mais a fundo um pouco, nós vamos entender um pouco mais sobre aterramento, vamos conhecer sobre as suas ramificações. Então aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre aterramento, vamos conhecer mais um pouco sobre os esquemas de aterramento, beleza? Então aqui, pessoal, nós temos 3 esquemas de aterramento aqui. Nós temos o esquema TT, temos o esquema TNS e temos o esquema TNCS. Bacana? Aqui, pessoal, o nosso primeiro esquema TT, nós temos 3 fases, um neutro, que está diretamente aterrado, certo? Nós temos aqui então o aterramento funcional já aqui nessa condição, e nós temos aqui o aterramento de proteção, beleza? Nesse esquema TT.
quando aplicar? Quando é que a gente vai aplicar um esquema desse? Quando a gente tem um circuito muito longo, quando a seção do condutor ele é uma seção que ele supera 16 milímetros, certo? E aí esse esquema ele mostra que ele não está saindo do seu QD, do quadro de distribuição, ele está sendo aterrado diretamente no equipamento. Então esse esquema aqui ele traz à nossa mente que ele é um galpão, que ele é um local grande, entendeu? Por isso é preferível aterrar diretamente lá no próprio local, beleza? Então esse aqui é o esquema TT. Ele aplica nessas condições, onde você tem também um solo, certo? Onde você tem um solo com a resistência baixa, certo? A resistência baixa. Bacana? Então é ideal aplicar um esquema desse TT nessas condições. Bacana? Mas nada impede do que a gente possa lançar um cabo, certo? Daqui e mandar para a carcaça do equipamento, que é o que a gente tem aqui no esquema TNS. Certo? A gente tem aqui, ó. Só que no esquema TNS a gente tem o neutro e o terra interligado, certo? Mas nada impede da gente tirar esse jump aqui, ó, certo? Tirar essa interligação aqui, porque isso é decidido no projeto. Norma é bem clara que não há a obrigatoriedade de se interligar o cabo neutro, condutor neutro, com o cabo de terra. Sim. Beleza? Nós temos também aqui nessa configuração as 3 fases, o neutro e o terra. Bacana? Então o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem as 3 fases chegando, o neutro e o terra no equipamento, aqui na parte, sinalizando aqui para nós que é a massa, certo? Esse quadradinho pontilhado que é a massa do equipamento. Então a única coisa que nós temos aqui que diferencia do esquema TT é que a gente já sai com o cabo de terra diretamente do QD. A gente já sai com ele do QD. E do QD a gente vem, certo, trazendo para a carcaça dos equipamentos. Então, nessa configuração ele vai estar assim para a gente, ó. Nesse desenho aí. Aqui é o terra, fase e fase. Beleza? Então nessa configuração é isso que a gente tem aqui. Uma pequena observação, que o neutro e o terra eles estão interligados, certo? Só que é o seguinte, na construção do projeto é que a gente vai decidir se a gente vai interligar o neutro e o terra ou não. Certo? A norma fala que é na execução do projeto que a gente interliga o neutro com o condutor de proteção. E não é obrigatório fazer essa interligação, beleza? A norma NBR 5410 nos fala que isso não é obrigatório, bacana? Então é uma decisão de projeto. Temos uma arte de aterramento aqui, né? Fazendo aí a interligação dos 2 condutores, bacana? Então esse aí é o nosso esquema TNS, beleza? Ó, como é que tá aqui pra gente? A gente tem aqui uma simulação de 3 fases chegando. Aí o condutor, certo, de neutro, ele já vira o PEN, certo? Que ele é o neutro diretamente aterrado, fazendo aqui o aterramento funcional. E de uma certa parte para frente aqui, ó, certo? O que é que acontece? Aqui, ó, ele está sendo o neutro e aqui ele está sendo o terra. Então ele pegou e fez uma ramificação do cabo de neutro, do condutor neutro, fez uma ramificação e veio para cá, para a carcaça, certo? Aí ele está usando esse cabo de neutro para fazer as 2 funções. Aí de uma certa parte do circuito aqui para frente, o que foi que ele fez aqui, ó? Ele pegou um cabo, certo? Um cabo, fez uma ramificação aí. E ele disse, agora esse meu aqui é neutro e esse que está seguindo aqui é o terra, certo? Aí desse terra ele
traz aqui para interligar aqui, ó, na massa do equipamento, e o neutro segue. Bacana? O que torna mais difícil um pouco assim, de uma certa maneira, entender sobre aterramento, né? São as exceções que a norma NBR 5410 ela abre em condições que nessa instalação aqui não tem a possibilidade de lançar um cabo, não existe a possibilidade de lançar um cabo, e aí ele abre exceções que nessa condição, né, nesse erro de projeto, nesse erro de fazer o projeto sobre o aterramento, não houve a possibilidade aí mais de lançar um cabo. Eu disse, então faça isso, certo? Conecta aí um cabo aí de terra e manda para massa. Bacana? E aí, se for o caso, pega um cabo aqui, conecta na cor e diferencia o teu circuito, organiza ele, né? Então ele abre uma exceção bacana para que isso aconteça, para que esse esquema, essa propriedade, essa residência não venha ficar sem aterramento, certo? Mas o esquema de aterramento ele é bem simples, desde que ele seja muito bem planejado e executado. Bacana? O aterramento tem que ser o mais próximo de zero, o aterramento tem que ser seguro, protegido. A função do aterramento é garantir um caminho mais seguro até a terra, certo? Com o objetivo de proteger o circuito, proteger as pessoas. Lembrando também que só o aterramento ele não é eficaz, ele não é 100%. O aterramento ele precisa de um componente essencial para que ele seja completo, que é o DR, certo? O DR junto com o aterramento ele faz a proteção do circuito. Como a gente já viu, a gente precisa, além do DR, ter o disjuntor, porque o disjuntor protege contra curto-circuito e sobrecarga. Então, o nosso circuito elétrico ele precisa ter no mínimo esses três componentes para que ele possa funcionar de uma forma segura. Beleza? O disjuntor vai proteger contra corrente de curto-circuito e corrente de sobrecarga, né? Sobrecarga do circuito, ele vai desarmar e vai proteger o circuito. Ele precisa de um DPS, no caso de um surto de tensão, ele dissipa esse valor por terra, certo? E ele precisa de um DR, ele vai monitorar o circuito numa fuga de corrente. Se acontecer uma fuga de corrente, ele vai desarmar o circuito automaticamente, vai tirar a alimentação do circuito. Bacana? Então isso que a gente precisa aprender, que só o aterramento ele não é eficiente, ele não é 100%, e a gente precisa trabalhar com esses três tipos de proteção, beleza? Então pessoal, uma coisa bem bacana que eu quero deixar também para vocês sobre DR: no esquema de ligação do DR não existe o cabo de terra, o condutor terra no esquema de ligação do DR. Bacana? Uma coisa bem legal que eu quero deixar para vocês é isso aí, já é uma grande sacada aí, bacana, que o DR não precisa de terra para funcionar, ele precisa de fase e neutro ou fase-fase. Bacana? Então é isso aí, pessoal, espero ter ajudado de alguma forma vocês aí, eu espero ter esclarecido alguma coisa através desse vídeo para você. E se você tiver gostado desse vídeo aí, né, se foi legal, se foi útil para você, deixa um like para nós, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as nossas notificações, beleza? Um grande abraço, pessoal, e fica com Deus aí.